Ninguém acredita em você. Prove que eles estão errados. Ninguém acredita em você. E quer saber? Eles nem precisam. Desde que você nasceu, as pessoas criaram uma expectativa sobre quem você deveria ser, o que deveria fazer, até onde você deveria chegar e, principalmente, até onde você não conseguiria ir. A sociedade é rápida em apontar o que você não pode fazer, mas demora muito para reconhecer quando você finalmente quebra as regras. E isso não é um problema, isso é a vantagem. Porque quando ninguém aposta em você, quando ninguém segura a sua mão, quando ninguém olha no seu olho e diz que você é capaz, você descobre a maior força que existe no ser humano. A força de quem não tem para onde voltar. A força de quem sabe que se não for ele, não é mais ninguém. A verdade é que o mundo não respeita sonhos. O mundo respeita execução. O mundo respeita resultado. E você pode ter o coração mais puro, a intenção mais nobre, a ideia mais genial. Mas enquanto você não entregar algo concreto, enquanto você não mostrar que é diferente, vai continuar sendo só mais um nome perdido no meio da multidão. E a multidão, meu amigo, ela é cruel. Ela ri, julga, aponta, duvida, critica, diminui. A multidão vive de previsões negativas, vive do eu te avisei, vive da queda dos outros. Ela não quer ver você vencer, porque a sua vitória expõe a derrota deles. Sua vitória mostra para eles que dá para mudar de vida, dá para se levantar, dá para conquistar. E eles não suportam essa verdade. Então é claro que não vão acreditar em você. Mas olha só, cada vez que alguém duvidar de você, isso deveria ser combustível, fogo, raiva útil. A indignação de quem escuta, você não vai conseguir, e responde com silêncio, disciplina e consistência. As pessoas que te subestimam não estão olhando para o seu potencial, estão olhando para a própria mediocridade. Estão olhando para aquilo que elas mesmas não tiveram coragem de fazer. Estão olhando para as próprias limitações. Elas falam do que elas são, não do que você é. E é aí que você precisa tomar uma decisão. Você vai ser o reflexo da opinião dos outros ou o reflexo da sua própria visão? Porque é muito fácil se perder no barulho do mundo, muito fácil acreditar que eles estão certos, muito fácil se acostumar com a vida pequena, com o ciclo repetitivo, com a rotina que não te leva a lugar nenhum. Fácil demais seguir o caminho seguro, o caminho aprovado por todos. Difícil é quebrar o molde. Difícil é romper o padrão. Difícil é viver uma vida que só você enxerga. Difícil bancar o personagem principal da própria história quando todo mundo quer te colocar como figurante. Mas é isso que você precisa fazer. Assumir o papel que é seu, tomar o controle, parar de esperar aprovação, parar de pedir permissão, parar de querer que alguém valide aquilo que no fundo você já sabe. Porque no fim do dia, só tem uma pessoa que precisa acreditar em você. Você mesmo. O que ninguém te contou é que acreditar em si mesmo dói, é sujo, é desconfortável. É um processo solitário. Você vai se olhar no espelho e se perguntar se está no caminho certo. Vai pensar em desistir 100 vezes. Vai ter dias em que tudo parece impossível. E esses dias, meu amigo, esses são os dias mais importantes. Porque nesses dias que o mundo está testando a sua fibra, está testando o seu valor, está testando se você quer mesmo ou se está só de conversa fiada. E a maioria desiste, a maioria cai, a maioria recua. A maioria aceita a versão pequena da própria vida porque é mais fácil, porque dói menos, porque dá menos trabalho. Mas você não pode ser a maioria. Você tem que ser aquele que aguenta o peso, engole o orgulho, sente a dor e volta para o jogo. Não importa quantas vezes te ignoraram, não importa quantas vezes riram da sua cara, não importa quantas vezes chamaram seus planos de loucura. Os maiores vencedores da história foram chamados de loucos antes de serem chamados de gênios. Os maiores líderes foram desacreditados antes de serem respeitados. Os maiores atletas foram criticados antes de serem ovacionados. Não existe vitória sem resistência. Não existe sucesso sem rejeição. O mundo só acredita quando você entrega. E você precisa entender isso. Você não deve provar nada para ninguém por necessidade emocional. Você deve provar por estratégia. Porque enquanto eles duvidam, você trabalha. Enquanto eles falam, você executa. Enquanto eles dormem, você estuda.
Enquanto eles te subestimam, você cresce em silêncio. E quando finalmente aparecer, quando finalmente entregar, quando finalmente mostrar do que é feito, não vai ser porque você queria que eles gostassem de você. Vai ser porque você queria calá-los. Vai ser porque você queria deixar claro que ninguém dita o seu destino. Vai ser porque você decidiu ser a exceção. Vai ser porque você entendeu que não dá para viver tentando agradar um mundo que nunca vai te apoiar até você vencer. Quem desacredita em você hoje vai ser o primeiro a dizer: "Eu sempre soube", quando você vencer. Quem riu de você vai tentar se aproximar. Quem te ignorou vai querer tirar foto. Quem falou mal vai fingir intimidade. E você? Você vai olhar para tudo isso e perceber que a solidão da jornada valeu cada minuto. Mas tudo começa agora. Começa hoje. Começa com a decisão de se tornar alguém que não precisa de aplauso, elogio, validação ou tapinha nas costas. Começa com a decisão de dizer: "Vocês não acreditam? Ótimo, fiquem olhando." E então você vai trabalhar com uma intensidade que assusta. Vai estudar com uma obsessão que incomoda. Vai se disciplinar ao ponto de parecer insano. Vai treinar, vai evoluir, vai construir habilidades, vai moldar sua mentalidade até se tornar alguém que ninguém consegue parar. Provar que eles estão errados não é sobre vencer rápido, é sobre vencer apesar de tudo. É sobre resistir quando todos apostam contra você. É sobre se reinventar, se adaptar e continuar mesmo quando o mundo tenta te esmagar. E quando você chegar lá, porque você vai chegar, eles vão procurar motivos para explicar sua vitória. Vão dizer que foi sorte, que foi ajuda, que foi coincidência. Eles nunca vão admitir que subestimaram você. Nunca vão admitir que ignoraram seu esforço. Mas não tem problema. Você não está fazendo isso por reconhecimento. Está fazendo isso por justiça. A justiça de olhar para sua própria vida e saber: "Eu fui até o fim." Ninguém acredita em você? Perfeito. É isso que te torna perigoso. É isso que te torna imprevisível. É isso que te torna imparável. Prove que eles estão errados. E depois disso, prove que você estava certo o tempo todo.